Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da Igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da Igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da Igreja sofria influência da política francesa. Muitos na Igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Hoje vamos contemplar mais uma passagem do diálogo de Santa Catarina
com Deus nestas incríveis revelações particulares. E o subtítulo é A Obediência na Vida e na Morte. Pela obediência, tudo se deve deixar. Se estiveres extasiada em grande contemplação e união de espírito comigo, com o corpo elevado, e for-te dada uma ordem, se for possível cumpri-la, deves fazê-lo. Digo isto em plano geral, pois no caso particular não há norma. No dia a dia, não deves deixar a oração de horário, senão por obediência ou caridade. Digo isto a fim de que entendas como desejo que a obediência seja dócil em meus servidores, e quanto ela me agrada. De uma forma bem clara, percebemos que a obediência a Deus é um caminho seguro para a salvação. Não existem meias palavras ou meias verdades neste contexto. Não estamos falando aqui de obedecer a um ser que é autoritário ou que tenha imperfeições. Não estamos falando aqui de obedecer a um tirano ou a alguém que arbitrariamente detém algum poder. Não. Obedecer à perfeição é, dentro da lógica e do bom senso, trilhar confortavelmente e efetivamente o melhor caminho que existe durante a nossa peregrinação terrestre. As Sagradas Escrituras fundamentam estas palavras desta revelação particular. Quando obedecemos a Deus, seguimos a verdade e isso é essencial para voltarmos para a casa do Pai, pois o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai e do Filho é o Espírito da verdade. Em toda a sua atividade, o obediente tem merecimento ao dormir, caminhar, jejuar, vigiar, servir os outros, no coro, no refeitório, no quarto. Sabes quem o guia e acompanha? As virtudes da obediência e da fé. Foram elas que o levaram a prostrar-se diante da regra e do superior, como que morto para si mesmo, na humildade e no desapego. Quem vive obedecendo e se deixa guiar pelos superiores, atravessa o mar tempestuoso da vida, em grande bonança, serenidade de espírito e tranquilidade de coração. Pela fé, o obediente afasta de si a escuridão, vive inabalável e firme. Sua vontade desconhece a fraqueza e o temor. Repetindo, sua vontade desconhece a fraqueza e o temor. Na busca pela santidade, é comum chamar esta obediência de santa. Percebam a profundidade destas palavras. Será que estamos seguindo retamente os ensinamentos de Jesus? Será que estamos seguindo, ouvindo como se fossem conselhos, ou estamos obedecendo? Existe uma enorme diferença. Com a obediência e a fé, mesmo em meio a enormes dificuldades, o cristão luta o bom combate desta vida com serenidade e tranquilidade. Como disse São Francisco de Assis, a santa obediência confunde todos os desejos sensuais e carnais e mantém o corpo mortificado para obedecer ao Espírito e obedecer ao seu irmão, e torna o homem submisso a todos os homens desse mundo, e nem só aos homens, senão também a todas as feras e animais irracionais, para que dele possam dispor a seu talante, até o ponto que lhe for permitido do alto pelo Senhor. E Deus continua. Qual é o alimento da obediência? É conhecer-se e conhecer-me. Ao tomar consciência do próprio nada e pecado, ao ver que eu sou aquele que sou, o homem experimenta quem é o Cristo na sua verdade. E qual é sua bebida? O sangue de Jesus, que lhe revela minha verdade e meu amor. Pelo sangue, Jesus provou sua obediência para comigo em vosso favor. Essa verdade inebria a alma. Embriagado assim no sangue e na obediência de Cristo, o homem vê desaparecer o próprio modo de ser, de julgar, de agir. Possui-me pela graça, saboreia-me no amor sob a luz da fé e da obediência. O sangue de Jesus nos revela a verdade e o amor de Deus.
De uma forma bem simples, o Altíssimo revela a Catarina de Sena algo grandioso. Quando o ser humano está convicto de que não é nada sem Deus e contempla a verdade em Jesus, obedecendo sem dificuldade alguma, completamente entregue à vontade do Senhor, esse mesmo ser humano percebe que foi unicamente criado para comungar com o Altíssimo para todo sempre. Quanto mais o fiel pratica o bem, mais ele se torna livre. Parece contraditório, mas não existe verdadeira liberdade a não ser servindo obedientemente a Deus, servindo o bem e a justiça por amor a Deus. Quando o homem desobedece e pratica o mal, ele está abusando de sua liberdade e caminhando com obstinação para se tornar escravo do pecado. É nesse momento que se entende que só somos livres, só podemos ser livres se não nos tornarmos vassalos do pecado, do mal. E isso só acontece quando praticamos o bem, obedecendo a Deus. Toda a vida do homem obediente fala de paz, mas é na hora da morte que ele recebe aquilo que o superior prometera no dia da profissão, a vida eterna. Será uma visão de paz na suma e eterna Trindade, uma felicidade sem preço, incomensurável, infinita. Aqui, o próprio Deus revela que a obediência nos conduz, na hora da morte, à salvação eterna. Quem obedece a Deus pratica o amor que o próprio Senhor ensinou e demonstrou com o seu sacrifício pela humanidade. Logo após a morte vem o juízo particular. Está em Hebreus 9, verso 27. O Espírito Santo nos revela que os homens só morrem uma vez e depois vem o juízo. A alma humana se encontrará com o justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. E se esta mesma alma tiver simplesmente obedecido a Deus durante sua peregrinação terrestre, terá realizado essencialmente o bem e evitado o mal de forma obstinada e determinada. Jesus iluminará esta alma e ela perceberá que está em estado de graça e pode entrar em comunhão definitiva com a Santíssima Trindade. A esse estado perfeito e definitivo de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chamamos de céu. E Deus prossegue: o ser limitado não pode conter o infinito, a não ser a semelhança de um vaso atirado ao mar. Ele não pode conter a imensidade do mar, mas apenas aquela quantia de que é capaz. O mar para ele é a parte contida. Assim eu sou o mar da paz. Só eu posso plenamente me possuir e me valorizar. Com isto, sou feliz, mas gosto de que outros participem da minha felicidade na própria felicidade. Preencho cada um, concedo-lhe a perfeita bem-aventurança. Cada um compreende conforme a capacidade que lhe dou. Em outras palavras, contemplamos nesta revelação particular uma verdade que alguns não conhecem. Deus é amor e se basta. Ele não precisa de nós. Só ele pode plenamente se possuir e se valorizar. O ser humano que entra nesse estado glorioso do céu continua limitado e por isso não pode sondar completamente o eterno, mas está mergulhado em Deus, em absoluta felicidade e constante conhecer. Por amor gratuito e pleno, o Senhor nos criou. Ele não se torna mais ou menos feliz por causa disso. E nós, seres criados, somos chamados a uma relação pessoal com esse Deus generoso e misericordioso. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 257, Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. O objetivo do Altíssimo é permitir a entrada dos seres humanos limitados na unidade perfeita da Santíssima Trindade, por puro amor, por pura gratuidade. Contudo, meus irmãos, é nesta vida mortal, é desde já
que somos chamados a ser morada da Santíssima Trindade. Está em João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. E seguindo com obediência esta vontade, o homem encontra paz, paz que está consolidada permanentemente no reino dos céus. E Deus conclui: é desta forma que o obediente chega até mim, seu Criador, cheio de fé na verdade, inflamado de amor, ungido de humildade, inebriado no sangue, paciente, pequenino, forte, perseverante, rico de todas as virtudes. Seguindo a Deus, ouvindo seus ensinamentos e caminhando de mãos dadas com Jesus, o homem completa sua caminhada sem estar dividido em si mesmo. A luta dramática entre o bem e o mal que acontece no interior do ser humano, luta entre a luz e as trevas, termina com a vitória no sangue de Cristo. O homem retorna à casa do Pai, guardando a fé e obtendo a coroa da glória. Senhor, ajuda-nos a lutarmos o bom combate da fé. Conduza-nos à vida eterna. Enfim, o que vocês acharam desta belíssima revelação particular sobre a santa obediência que nos conduz à vida eterna? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.